Olá, amigos que nos ouvem, amigos do Jefa, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e também todos aqueles conectados por meio da internet e das redes sociais. Hoje é o dia 24 de março de 2020 e estamos todos nós, como nunca antes, unidos por esse meio de comunicação que nos permite essa aproximação virtual, em tempos em que é absolutamente necessário o isolamento social. E por meio, então, dessa possibilidade da gente se comunicar, vamos nos fortalecendo, buscando na doutrina espírita o que ela pode nos oferecer para a compreensão, para o entendimento, para o amparo e o consolo nos tempos em que nós estamos vivendo. Isso por meio da fé raciocinada, tanto recomendada pelos espíritos, por Kardec, afastando de nós aquelas questões trazidas por uma fé cega, que aliena, que desespera e que pode até ver nesses momentos um castigo divino, um apocalipse, conceitos esses que não têm nenhum amparo no texto doutrinário. Antes de tudo, vamos partir da certeza de que somos todos, criaturas de Deus. Todos participamos do seu cuidado, da sua providência, da sua misericórdia, em todos os momentos da nossa vida. Essa certeza, ela é fundamental. E temos um meio muito poderoso de nos sentirmos efetivamente parte desse cuidado, parte dessa atenção. E esse meio é a prece, grande ferramenta que devemos usar sempre, todos os dias, mas especialmente em momentos como esse, momentos onde a nossa rotina está modificada, mudanças às vezes radicais na nossa forma de viver, presos em casa, nas nossas residências, momentos às vezes de confusão, de excesso de informação e que pode gerar ansiedade, tristeza e até desespero. Então, por que a gente vai falar sobre a prece? Porque a prece é o melhor sistema de intercâmbio que nós temos, nós criaturas, com o Criador. E isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, quando diz que orar, fazer uma prece, orar a Deus, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E também diz essa questão de que nós podemos fazer 3 coisas nesse momento de prece. Nós podemos louvar a Deus, que nada mais é do que reconhecer Deus como ser supremo, como causa primária de tudo o que existe. E podemos também reconhecer que Deus é o mantenedor de tudo o que existe, Temos também que agradecer a Deus por inúmeras bênçãos recebidas. E nesses momentos como os nossos dias atuais, momentos tão confusos, como eu falei, nós acabamos pedindo muito a Deus, Pedimos luz, pedimos equilíbrio, pedimos forças, pedimos paciência, pedimos discernimento, pedimos coragem. E somos atendidos. Isso é que a gente vai ver no decorrer da nossa fala. As preces, elas podem ser feitas, obviamente, diretamente a Deus, mas também podemos nos dirigir a um espírito amigo, a um anjo de guarda que a gente pode nomear por um nome que nós gostemos, que nos sentimos algum tipo de sintonia. E os espíritos superiores são aqueles que levam, que são os intermediários, são os mensageiros e os executores das mensagens da vontade de Deus. Jesus já nos ensinou lá atrás como nós devemos orar, qual a qualidade dessa prece. E ele diz e nos recomendou que nós devemos orar em secreto. O que significa orar em secreto? Será que a gente precisa ir ao Jefa para orar? Será que a gente precisa ir a um local específico para orar? Orar em secreto, na verdade, era orar no seu íntimo, orar com concentração, e não necessariamente num local específico ou numa hora específica. Orar pode ser em qualquer lugar, a qualquer tempo, de qualquer forma. Mas sim com sentimento, com concentração, com certeza. E também Jesus nos recomendou que não vale a pena, não é necessário, orar muito, múltiplas palavras, excesso de palavras, mas palavras sinceras, palavras ditas com o coração, palavras ditas com sentimento. E a prece funciona? A prece que a gente faz a Deus, que a gente dirige aos Espíritos, ela funciona? São Marcos, há muitos anos atrás, já nos afirmava que sim,
Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27, chamado Pedi e Obtereis. E disse São Marcos: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, São Marcos está dizendo que sim, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis. Há quem, entretanto, conteste, a eficácia da prece. E está lá no Evangelho essa informação também, dizendo que essas pessoas se fundamentam no princípio de que se Deus conhece as nossas necessidades, se Deus conhece as situações pelas quais nós estamos passando, não há necessidade de que nós contemos a Ele, E, por outro lado, também acreditam essas pessoas que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas súplicas mudar os desígnios de Deus. Realmente, o universo é regido por leis naturais, por leis divinas e imutáveis, e que não podem, obviamente, ser modificadas ao capricho de cada um. Se cada um pedir aquilo que é vantajoso, o que considera vantajoso para si próprio, e que se esse pedido acarretasse uma mudança da lei de Deus, nós acabaríamos vivendo num caos, o que não é verdade. Então, na verdade, sim, as leis são naturais, são imutáveis, entretanto, nem todas as circunstâncias da vida estão submetidas a uma fatalidade. Isso se dá porque Deus também criou uma lei chamada lei de liberdade, que garante ao homem o uso do seu livre-arbítrio. O homem pode e deve fazer escolhas, e justamente a prece é aquela ferramenta, aquele instrumento que vai auxiliar o homem, nos auxiliar a fazer as melhores opções, as melhores escolhas. Então, se todas as circunstâncias da vida fossem submetidas à fatalidade, o homem nada mais seria do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. E não é o que acontece. Deus não outorgou ao homem, está lá no Evangelho, a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Também Deus não outorgou ao homem a vontade para ele não querer, a atividade para ficar inativo. Então, sendo livre o homem de agir num sentido ou em outro sentido, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Olha que importante lição para os dias de hoje. Nós, com as nossas ações, somos responsáveis por nós e por todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, se decidimos não nos submeter às recomendações das autoridades de saúde, nós colocamos em risco não apenas a nossa vida, mas de todos aqueles mais próximos ou até mesmo de um círculo maior, mas menos protegidos por serem idosos ou por serem portadores de doenças crônicas. Então, as nossas atitudes nos refletem em nós e nos que estão ao nosso lado. Voltando à questão da prece, então, tendo em vista a lei de liberdade, tendo em vista as nossas ações, tendo em vista a nossa capacidade de decisão, é possível que sim, que Deus atenda aos nossos pedidos, sem, entretanto, perturbar a imutabilidade das leis que regem todo o conjunto. E sempre, obviamente, essas respostas de Deus em anuência à sua vontade, a vontade de Deus. Entretanto, continuando o texto do Evangelho, do capítulo 25, item 7, diz assim: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, seria ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Talvez seja essa a grande questão. Deus, Criador, inteligência suprema, sabe o que nós não sabemos. Sabe o que nós não temos ainda condição de compreender. Assim como um pai, que ao negar um pedido do seu filho, o faz baseado no fato de que ele sabe coisas que o filho desconhece. E o filho, por ser imaturo, por não conhecer, se aborrece, fica chateado,
mas à medida que cresce, à medida que amadurece, passa a entender aquele não como um maravilhoso sim. Então, continua o Evangelho dizendo, em geral, o homem vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade, para sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, Deus sabe o que nós não sabemos. Por isso que às vezes as nossas preces não são atendidas da forma como nós gostaríamos que elas fossem. Entretanto, há um caso de 100% de eficácia no resultado da nossa prece, que é o que Deus nos concede sempre, 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 se nós pedirmos com confiança, que é a coragem, a paciência e a resignação. Além de nos fornecer sempre os meios de que nós possamos nós mesmos sair das nossas dificuldades. Isso é totalmente diferente de pedir em prece que o problema se resolva sozinho, que a questão se resolva sozinho ou que Deus resolva para nós. Na verdade, o que nós sempre obtemos de Deus é a força, a vontade, a confiança, o destemor de resolver as nossas próprias questões. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, entretanto, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Isso é muito, muito atual, né? Para o nosso momento de isolamento social, de distanciamento, de respeito às normas das autoridades de saúde. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que respeitar as orientações. Nós temos que fazer com que o sofrimento seja minorado, as coisas passem mais fáceis. E para isso, nós não seria lógico pedir a Deus que simplesmente fizesse sumir essa pandemia que é de caráter global, mas sim que nos dê a clareza, a certeza, a força, a resignação de continuarmos fazendo o nosso melhor, seguindo as orientações das autoridades, evitando a nossa contaminação e a contaminação dos mais próximos e da nossa sociedade como um todo. Continua lá o Evangelho, capítulo 25, dizendo assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Então, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-nos. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Então entendemos, na verdade, que a prece é a ferramenta que nos sustenta ao nos conectar com Deus, ao nosso anjo de guarda, aos nossos espíritos amigos e espíritos superiores, de forma que possa nos trazer esperança, calma, fortaleza, ânimo e a orientação nos dias difíceis, mas não impossíveis de serem superados, desde que coloquemos a nossa vontade em movimento, fortalecida pela nossa fé. Então, com o entendimento de Deus sendo a suprema inteligência, a suprema justiça e a suprema misericórdia, e com a compreensão de que somos espíritos imortais em uma existência num planeta de provas e expiações, verificamos que tudo o que acontece está sob o seu comando e sob a sua diretriz. E que se não entendemos totalmente ainda os seus planos para a humanidade, tenhamos a confiança de que esses planos têm como objetivo o avanço e o progresso de todos nós. Prossigamos com serenidade, com equilíbrio, com prudência, para enfrentarmos com dignidade, como bons espíritas, este momento agudo da existência humana neste planeta. Que Jesus, então, nos abençoe a todos nós.